é uma família, assim, onde o feminino é muito, muito bem trabalhado. E acima de tudo isso, é uma pessoa muito bem resolvida com a própria libido. Bom, muito obrigada. Então, Sil, acho que pra gente começar o nosso papo, vamos lá. É assim, queria saber um pouco sobre como você vê hoje a libido feminina e por que que talvez você seja uma pessoa bem resolvida com a libido quando você conversa com as pessoas e com as pacientes e com as amigas. Bom, obrigada pelo esse convite maravilhoso. Tô super honrada de estar aqui. Eu amo seu podcast e eu me sinto assim confortável em falar isso, porque se tem uma coisa que eu entendo é podcast, porque eu sou muito consumidora de podcast e eu amo seu podcast, eu escuto todos, eles são ótimos, eu aprendo com seus podcasts, que nem eu aprendo com as nossas conversas de quinta-feira, Eu né? também. Então, a gente tem uma troca maravilhosa em relação a isso. Em relação à sexualidade feminina, à libido feminina, né? Eu não sei se eu não vou me colocar nessa posição de que minha libido é ótima, né? Eu acho que o que aconteceu foi que eu tive uma questão logo no início de um privilégio, eu venho de uma família de médicos, minha mãe é médica, meu pai é médico, mas isso também acho que não quer dizer muita coisa, porque tá cheio de gente que é médico e tem uma mente fechada. Mas eu tive uma formação desde pequena em que a sexualidade era uma coisa que fazia parte do dia a dia. Então todo mundo conversava, todo mundo falava, né? Então nunca foi um tabu assim, sabe? Na verdade, nada na minha casa foi um tabu. Desde pequena, tudo que você podia falar, eles podiam não concordar, mas era tudo muito conversável. E eu tenho duas irmãs mais velhas ainda, né? Então os pequenos tabus que tinham, elas já vieram antes de mim e já meteram o pé na porta. Então, não pode dormir com o namorado em casa. A minha irmã mesmo, não pode dormir? Por que não pode dormir? Isso, Então, isso já tinha sido já tinha desconstruído sido quando você desconstruído, chegou. exato. Então, quando eu cheguei, a terceira ainda, né, já tinha, a maioria das coisas, se tinham, os poucos tabus que tinham, já tinham sido construídos. Então, conforme você vai crescendo, a sua sexualidade vai aflorando, eu sempre tive muito amparo, eu sempre tive muito diálogo. Né? Então, eu acho que a partir disso, eu acho que foi a construção de uma sexualidade que não era um tabu, de que não era um pecado, né? De que tudo bem falar sobre qualquer coisa, tudo bem trazer suas dúvidas. Fui muito amparada, né? Muito assessorada. Aquilo então que a gente vê, muitas famílias, né, e muitas mulheres contam pra gente que talvez role um movimento de cercear a libido, onde o desejo não pode ser colocado em pauta, não pode ser discutido na mesa de jantar. Pelo que você está falando, na sua Não família não aconteceu. foi e O oposto. foi o oposto? Foi o oposto, né? Para minha família, a libido era uma coisa que ela era valorizada, né? A minha mãe, hoje em dia, até hoje, minha mãe é médica ginecologista, que nem eu já falei, e ela até hoje vira e fala: ai, mãe, tá ruim o relacionamento, mas como é que tá em relação à sexualidade? Aí você fala: mas por que isso? Porque isso é importante, entendeu? Porque isso tem que ser conversado, isso tem que ser falado. Então, ela conversa sobre a sexualidade dela, que já é uma senhora, jovem, né? Mas sobre a dela, sobre a nossa, sobre a de todo mundo, com muita naturalidade. E, cara, é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas hoje em dia estão nesse movimento de que quanto mais você falar de sexualidade, ou se você falar de sexualidade, você vai incentivar sexo, né? O que é uma coisa que a gente sabe que é descabido, mas é totalmente oposto. Então, se a gente pegar, por exemplo, o meu exemplo de pessoa que desde sempre teve muito contato e muita abertura para falar disso, eu não tive. Eu comecei a namorar lá com uns 15, 16 anos, mas eu não. Apesar de achar de 15, 16 anos já ser uma idade em que você pode transar e tudo mais, eu tinha tanto conhecimento, né, e tanto acesso à informação de que isso não aconteceu logo de cara. Eu falei, não, acho que não é a hora ainda, não estou preparada. E demorei lá, fiquei uns 2, 3 anos namorando, fazendo exatamente as coisas que eu queria, mas transar não foi uma coisa que aconteceu logo de cara, entendeu? Justamente porque eu tinha informação de que eu ainda não estava pronta para aquilo. E quando aconteceu foi de uma maneira muito agradável, muito legal, com uma pessoa super importante. Então, esse acolhimento, né, essa troca que você tem, é justamente, eu acho que, né, você se respeitar e isso acontecer da melhor forma possível, né? É uma prevenção não de transar, porque se você realmente estiver pronto e quiser transar, por favor, seja Uhum. bem informado sobre isso e vai fundo. Mas também para, não, cara, não é agora. E eu tenho várias amigas minhas e paciente que fala exatamente isso, sabe? Começa a namorar com 14 anos e acha que tem que
não tem que nada, E às vezes né? era tanta repressão também que o movimento de ter a primeira relação sexual, ou até a experimentação sexual e tudo mais, vem às vezes até como uma rebeldia de autoconhecimento, né? Exato. É muito legal. Vocês viram que dessa vez não sou eu que estou falando, tá? De educação sexual. Porque a gente sempre bate nessa tecla, né? E a gente conversa muito sobre isso, porque esse papo de que a gente conversar com adolescentes e vai incentivar, né? Cara, não é bem assim. Não. Porque quando você tem informação sobre aquilo, e uma das coisas que a gente faz na educação sexual de adolescentes é justamente perguntar para eles isso. Quando você acha que é o melhor momento para uma primeira relação? Né? Tem gente que não trabalha com adolescente, é sempre assim. Todo mundo tem opinião sobre a vida dos adolescentes, sobre o comportamento deles. Mas ninguém para 15 minutos para conversar com um adolescente sem dar pitaco, sem criticar e sem falar que odeia adolescente. Sim, Mas quando a gente para ouvir os adolescentes, eles trazem isso mesmo, né? De que muitos falam: não, eu não me sinto preparado. sim. E você que teve todo então esse apoio, acolhimento, esse amparo para poder dizer, tinha mais propriedade talvez para falar: pô, eu não tô me sentindo confortável ainda. E eu adorei ser adolescente, eu adoro adolescente. Talvez porque eu acho que eu lembro de todas essas descobertas e não foi uma coisa. Claro, a adolescência sempre tem as mudanças da vida e as sofrências que fazem Uhum. parte. Mas eu sempre achei que valeu a pena, sempre achei que tava ficando melhor, sabe?